o Minuto da Comunicação, o presidente da diretoria executiva do Sejusmig, Eduardo Couto, que também é coordenador de comunicação. Muito boa tarde, quero agradecer o Tiago Carmona. E Tiago Carmona falou aqui do poder da comunicação, né, dialogando até com um pouco do enredo e das histórias. A importância da comunicação, né, e aqui no mundo sindicato não é diferente, a importância da comunicação sindical. Então, eu gostaria de chamar aqui, nós vamos fazer uma mesa aqui que chama Minuto da Comunicação, que não vai ser só um minuto, são uns 10 minutos, em que a gente vai apresentar aos membros da comunicação o trabalho que é feito pela comunicação. Tem muito a ver aqui com tudo isso que vocês estão vendo. E apresentar as formas, né, os instrumentos, os mecanismos de comunicação que o sindicato disponibiliza. Algumas alterações que a gente fez, a gente conseguiu melhorar a nossa forma de levar a comunicação para vocês o mais próximo possível do tempo real. Então, eu gostaria de chamar aqui Maíra Gomes. Maíra Gomes é nossa jornalista, né, está há mais tempo aqui conosco na comunicação. Gostaria de chamar o Wallace Oliveira, também é nosso jornalista e também é jornalista do jornal Brasil de Fato, né, uma mídia aí importante, alternativa, que traz a visão da classe trabalhadora. Carla Abreu, nossa jornalista também. Carol Garcia, nossa designer gráfica. E eu gostaria só de, por alguns instantes, se possível, que se posicionasse aqui também a dupla de milhões, Pablo e Chileno. Não sei se o Pablo vai querer fazer uso da palavra, já falou demais, né, Pablo? Olha, o Pablo e o Chileno são parceiros nossos permanentes da comunicação do Sejusmig de muitos anos. O Pablo está conosco desde 2015, o Chileno está conosco desde 2008. Se vocês quiserem, tem a palavra. Não, passando só para registrar e agradecer a oportunidade de sempre estar com vocês aqui no Encontro de Delegados. O Chileno vai falar daqui a pouco, mas desde 2015 eu venho acompanhando. Hoje eu sou repórter na TV Alterosa, apresentador, e fico de lá para cá. Então, sempre que eu vejo as carinhas aqui, de alguma forma eu posso estar na cidade de vocês aí na tela da televisão, e podem sempre contar comigo, mesmo no jornalismo tradicional, que a gente pode de alguma forma contribuir aí com as lutas sindicais. Vou passar para o Chileno aqui, que é parceirão. Boa tarde a todos, meu nome não é Chileno, é Benito Urbina, tá? Deixar isso bem claro. Bom, a minha passagem começou aqui no Sejusmig, foi em 2008, quando a gente fazia a produção de um programa de televisão de cunho sindical na área da segurança pública. E aí começou o Sejusmig, na época a presidenta era Sandra Silvestrini, e começaram com pequenas participações no programa. Depois, Paulo e eu fizemos uma proposta de criar a TV web do Sejusmig. Ela ficou numa breve pausa por causa da pandemia, e agora estaremos voltando com toda a força a partir de 2023, até para homenagear todos vocês, prestigiar vocês e manter vocês a cada dia mais informados. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Quero agradecer muito ao Pablo. Benito Urbina, não é isso? Nosso querido chileno. Bom, hoje, durante o almoço ali, eu fui abordado por membros da comunicação, pedido para eu falar pouco aqui nessa mesa. Não entendi, eu falo muito? Eu vou falar pouco. Eu só queria falar uma coisa. Em 2020, vou falar pouco, mas em 2020, o nosso presidente de honra ali, vice-presidente atual, Rui Viana da Silva, me chamou lá no quarto andar do Sejusmig e falou: "Seu Eduardo, tem como você contribuir aqui com a comunicação?" E, na verdade, essa contribuição virou uma coordenação. Eu não tenho formação na área de comunicação, minha formação é jurídica, né? Mas a gente tem vontade de fazer as coisas. Mas, quando eu cheguei lá, eu costumo dizer que a gente tinha um exército, nós tínhamos uma equipe, era um exército de uma mulher só, era a Maíra, que fazia matéria, fazer fotografia, fazer reportagem, fazer tudo. Tínhamos ali também os nossos queridos Pablo e Chileno. Mas a gente precisava de estruturar, né? Então, aos poucos, a gente foi mostrando que era preciso, né, estruturar a nossa comunicação, que não é gasto também, é investimento em comunicação. Aí veio o Wallace, nosso segundo jornalista, muita experiência em vídeos, contribuiu muito para a gente lançar o podcast do Sejusmig, eles vão falar um pouquinho. Depois veio, acho que a Carla, né? A Carla era nossa estagiária de jornalismo, formada pela PUC,
Então, por méritos próprios dela, por demonstrar muito empenho, muita competência profissional, nós efetivamos a Carla como jornalista, cuida das nossas redes sociais, é social media, é jornalista, né, faz uma série de coisas. E a nossa querida Carol Garcia, que é a nossa designer gráfica, que eu equivocadamente chamava de web designer, aí me corrigiram, é a nossa designer gráfica. Da parte de comunicação visual, nós éramos realmente amadores, né? As imagens que iam para o site, a forma como era feito. Então, hoje, nós profissionalizamos a nossa comunicação visual. Vocês estão vendo aí, né? Os banners, bandeiras, faixas, tudo aquilo que vai para o site, o jornal. Tem uma parte no jornal ali que ela fez uma ilustração à mão ali da Câmara, do Congresso, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça. Ficou muito legal. Então, acho que eu não falei muito. Era isso que eu queria dizer. Amo essa equipe aqui mesmo de paixão, a equipe da comunicação e todos os funcionários e funcionários do Sejus MIG. Então, com a palavra, Maíra Gomes. Vamos dar uma palavrinha para cada um aqui poder falar, se apresentar, dizer o que faz e dar o recado da comunicação. Olá, pessoal. Boa noite, é ótimo. Boa tarde. Nós da comunicação, a gente está acostumado a ficar lá atrás, né? Então, é um pouco mais complicado fazer aqui essa fala no microfone. Antes de mais nada, aproveitar, agradecer, Eduardo, a oportunidade. A gente tem feito um trabalho na comunicação de muito compromisso, de muita seriedade, de entendimento mesmo de qual que é o nosso papel aqui. E aí é um pouco disso que a gente queria trazer para vocês. A gente dividiu aqui um pouco a fala, mas entender qual que é o papel da comunicação na vida sindical e que nós estamos a serviço de todos vocês. E é assim que a gente quer se colocar, a gente quer estreitar a nossa relação com os servidores e principalmente delegados e delegadas, mas que a gente possa fazer uso da comunicação de forma ampla e que ela esteja, de fato, cumprindo com a sua missão aqui. Antes, queria pedir aqui um parênteses para falar sobre a importância da nossa estrutura enquanto Sejus MIG, né? A comunicação, ela é responsável pela difusão do quê? Do trabalho do sindicato. O trabalho do sindicato é exercido por cada um dos funcionários, né? Nós temos uma equipe de 40 e poucas pessoas, 48. Então, não são 40 e poucos, são quase 50, né? Pessoas que estão ali na sede, mas também nas regionais, espalhadas pelas comarcas, fazendo o dia a dia do sindicato, né? Tudo que a gente vive no dia a dia, o que a gente está vivendo aqui agora, é resultado de meses de trabalho, inclusive, de cada um dos nossos departamentos, cada um dos nossos funcionários e funcionárias. E a comunicação, ela reflete, ela é o final, né? Ela é o resultado, não de todas, mas ela é isso, ela é a porta, a janela, né? E a reflexão do trabalho dos funcionários. Quando a gente publica uma nota sobre alguma ação do jurídico, foram anos, muitas vezes, de trabalho de toda a equipe do jurídico, né? Quando a gente publica ali uma nota a respeito das visitas, por exemplo, a matéria sobre as visitas, é resultado de meses de trabalho diário dos nossos diretores e assim por diante, né? Então, a gente tem toda uma equipe trabalhando e vocês sempre no dia a dia ali em contato com o nosso pessoal todo ali, né? Os WhatsApp, os celulares de todo mundo. Então, dizer isso, né? Que nós estamos a serviço aqui do sindicato e refletindo o trabalho de todos nós. Então, vou dizer por que nós ganhamos um espaço aqui, um minuto de comunicação. Por que a comunicação é tão importante que é necessário a gente falar sobre ela? Porque ela é estratégica. A comunicação, ela não é à toa que ela é tida como quarto poder, né? Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Comunicação como quarto poder. A comunicação, por exemplo, no ano de 2013, a gente viu ali aquelas manifestações que se espalharam pelo país todo, que foi construir as manifestações, aquele nível, né? Aí depois não, mas ao seu início, aquilo foi construído pelos meios de comunicação. A gente viu aí a eleição do Bolsonaro, né? Tem muitos estudos no campo nosso da comunicação, de como que a comunicação construiu a eleição há 4 anos atrás, né? Do Bolsonaro. Como que os meios de comunicação foram fundamentais para construir a ideia de que ele era o presidente que o país merecia, queria, que a gente... Então, a comunicação, ela muda, ela altera a história. Então, ela é estratégica, ela não pode estar só na mão dos nossos inimigos, ela não pode estar só na mão... Falei tudo.
ela não pode estar só na mão daquele que está atacando o serviço público. A gente tem que usar a comunicação como ferramenta de luta para defender o serviço público. E é esse o compromisso da nossa equipe. O que nós fazemos aqui é uma comunicação, estou finalizando, há vários tipos de comunicação, né? O que nós fazemos chama comunicação sindical. A comunicação sindical, ela tem alguns eixos principais. 2 deles a gente já sabe, que é o que toda comunicação faz. Objetivo da comunicação sindical: apresentar e difundir as ações do sindicato. Apresentar e difundir o que o servidor, o que os diretores, o que os nossos funcionários fazem no dia a dia, é o que a gente vê ali. Formar e informar servidores. Então, a gente está ali para trazer bons textos, trazer boas referências, auxiliar na formação e informação sobre os direitos, sobre a realidade do trabalho no Tribunal de Justiça. Papéis da comunicação. Agora, o diferencial da sindical é o seguinte: o papel da comunicação sindical é contribuir para o fortalecimento do sindicato, para a união da categoria e, principalmente, para o fortalecimento da luta de classe. A comunicação sindical, ela tem um papel que é estar ao lado do trabalhador. Ela tem um lado, é o lado que chama do trabalhador, e esse é o nosso papel. Defender direito, defender o trabalhador, defender o serviço público, defender a vida pública. Enquanto preciosidade do povo brasileiro, né? E aí é isso, para finalizar, dizendo que esse é o compromisso da nossa equipe. Cada um dos membros da nossa equipe aqui tem esse entendimento sobre o que nós fazemos, tem esse entendimento sobre o trabalho do sindicato, sobre o trabalho dos delegados, que são membros do nosso sindicato, né? A gente entende cada um dos delegados e delegadas como membros do nosso sindicato. Nós estamos à sua disposição e serviço, e a gente tem esse compromisso, cada um de nós aqui, contribuir com a luta em defesa dos direitos dos servidores. E aí seguimos. Boa tarde, gente. Como a Maíra falou, né, essa questão, né, da comunicação, ela é estratégica para nossos trabalhadores, né, enquanto vocês, servidores também, que são trabalhadores, inclusive, que podem fazer greves, né, que têm esse direito. E se a gente quer combater as coisas, a gente precisa nos organizar. E a comunicação, ela é estratégica no sentido de que quem combate o serviço público hoje em dia, quem quer destruir o serviço público, sabe muito bem como usar a comunicação contra o serviço público. A gente pode ver a questão da PEC 32, a questão do regime de recuperação fiscal, como que a grande mídia usa isso contra vocês. Como que a grande mídia usa a questão do debate das privatizações, o debate da precarização do serviço público, como que a grande mídia usa, inclusive, a grande população no geral contra o servidor público. No senso comum, o servidor público é a pessoa que não faz nada, é o servidor que está lá mamando na teta do governo. Então, tipo assim, como que é o parasita do governo, né? Então, como que a gente consegue, enquanto comunicadores, porque cada um de nós aqui somos comunicadores. Comunicador não sou eu, designer, ou jornalista, ou os diretores do sindicato. Cada servidor público é um comunicador. Todos somos potenciais comunicadores. Então, assim, como que a gente consegue se organizar, se fortalecer, primeiramente, ter esse entendimento enquanto comunicador, para a gente conseguir criar essa força para reverter esse quadro, Porque nós sabemos da importância do serviço público para o sistema brasileiro como um todo. A gente sabe da importância do serviço público para atender a população brasileira, que é a estrutura do Brasil hoje, que ela existe porque existe o serviço público, que está lá em todos os espaços. Então, como que porque a comunicação ela é um campo de batalha. Então, como cada um somos guerreiros, assim, de verdade, que vai lá para aquele campo de batalha. Então, a gente precisa estar presente, sabe? Estar lá nas redes sociais. Você vai lá, entra no seu Facebook, faz um comentário. Cada coisa pequena que a gente faz é um passo importante nesse debate político. Porque comunicação, gente, é política, é um espaço político. Qualquer coisa que a gente faz na nossa vida hoje é política. A gente fala, eu não gosto de política. Mas as coisas políticas, nós somos seres políticos. Nós precisamos estar nessa arena, nesse campo de batalha, esse enfrentamento diário, para a gente se construir enquanto seres políticos. E, principalmente, estar nesse debate com os trabalhadores, com a classe trabalhadora. Então, utilizar da comunicação
com esses trabalhadores, ele é uma parte central, assim. Então, essa não é uma tarefa apenas da diretoria, né? É a tarefa de cada um de nós, assim. Então, a comunicação, ela, como a Maíra falou, né, é esse espaço de informação, é esse espaço de formação. Então, se aproveitem desses espaços que a gente tem. Né? O seu sindicato hoje tem muitas ferramentas, né? Tem um site que tem vários textos, várias as matérias, espaços mais aprofundados com os debates. Temos o Instagram, Facebook, a gente tem Twitter, tem YouTube, podcast lá no Spotify. A gente tem diversas ferramentas. Então, se aproveitem desses espaços para se munir de informações, inclusive para dialogar com os outros servidores, porque isso também é comunicação. A comunicação ela não é apenas digital, né? A comunicação é você pegar o jornalzinho ali, ou então, sei lá, compartilhar uma informação pelo WhatsApp ou pelo Instagram com algum outro servidor e falar assim, olha aqui que legal, você já viu essa informação aqui? Criar um diálogo. Quem sabe, talvez, trazer esse outro companheiro ou companheira para se filiar para o sindicato. Todas essas coisas são importantes para a gente fortalecer a luta, não só do sindicato, mas da categoria dos servidores como um todo, né? Que a gente fortalecendo essa luta é que a gente vai conseguir ter conquistas. Olha que legal que foi, né, a notícia da PEC 32. Isso só é possível porque a gente tem um espaço, uma organização, e a organização ela só é possível através da comunicação. Se a gente não se comunica, né, como que a gente vai se organizar? Quem não se comunica se estrumbica. Né? Então, é isso, né? Além de dialogar para a categoria, dialogar com o povo também. Como eu falei antes, né? O povo é o que precisa estar com a gente, assim, nesse processo. Então, cada um aí, aproveitar esses momentos. Já entraram nas nossas redes sociais hoje? Marcou a hashtag? Marcou os arrobas do sindicato nas postagens? Todo mundo tem essa tarefinha para fazer isso durante o encontro. Vou passar para a Carla agora falar um pouquinho também, gente. Obrigada. Eu só esqueci de dizer que a Carol Garcia, além de ser comunicadora do Sejusmig, é comunicadora da CUT Minas. Boa tarde, gente. Como antes de eu começar a falar um pouco das redes e do que a Carol falou, eu queria também falar que esse é o meu primeiro encontro como jornalista formada. Ano passado eu estava no encontro no Dairel como estagiária. E aproveitar também para agradecer o Eduardo, a diretoria e o Sejusmig, os funcionários, pelo acolhimento também, que foram muito importantes para a minha formação como jornalista e vão continuar sendo. A gente vai continuar melhorando sempre em equipe, né? Mas eu, como a Eduardo já falou, sou jornalista, escrevo também, mas eu fico muito responsável pelas redes sociais, que são lugares importantíssimos da participação dos delegados e dos servidores em geral, porque é lá que a gente tem o espaço para falar, para dar nossa opinião, para difundir informação. Então, as nossas matérias hoje, a gente usa as nossas redes sociais, que todas são Sejusmig, é só procurar Sejusmig em qualquer rede social que ache nosso perfil. Além de divulgar as matérias, a gente faz campanhas importantes, a gente lembra de dias importantes com matérias, como o Dia do Servidor Público, o Dia do Assistente Social, trazendo a importância desses profissionais também. E é muito importante que vocês participem das redes junto com a gente, porque aquele ali é um espaço social, é um espaço que a gente fala e a gente precisa de resposta, a gente precisa de compartilhamento, a gente precisa... A palavra certa é essa. A gente precisa do engajamento de todos os servidores, de todos os filiados e principalmente dos delegados. Hoje a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. A gente também tem o YouTube, onde a gente publica os vídeos do encontro estão sendo publicados no YouTube, no Facebook, e também vai ter, está em criação o projeto da TV Sejusmig, que vai estar no YouTube. A gente também tem o Spotify e outras plataformas de podcast, onde está o Fala Sejusmig, que eu espero que vocês conheçam, a gente divulga bastante, é um projeto que é muito importante para dar voz e vez para os servidores, porque vocês podem, sim, mandar para a gente áudio pelo WhatsApp sobre o tema que vocês quiserem que entre no podcast. É muito importante essa participação. E no WhatsApp também a gente tem as listas de transmissão. Hoje eu acho que são 24 listas que a gente tem, com listas com mais de 200 pessoas por lista, e a gente manda todas as notícias mais importantes. Uma vez por semana a gente manda um resuminho das notícias da semana também.
E é muito importante que vocês compartilhem, respondam a gente. Tem essa relação mesmo de ida e volta da informação. Podem mandar foto de evento acontecendo na comarca. A gente vai divulgar, a gente vai conversar. Comentem nas redes sociais. Mandem mensagem. Pode mandar dúvida. A Raquel, ela não está aqui agora, mas a Raquel e o Franklin ajudam muito. A gente responde todo mundo nas redes sociais, ou tenta responder todos os questionamentos. Então, também é uma fonte de informação direta para dúvidas. Então, a participação de todos os filiados, a gente tem mais de 1.500 filiados. É muito importante, porque isso leva a informação, as atualizações de uma mesa de negociações ou de uma informação de Brasília para as pessoas o mais rápido possível. E é esse o nosso intuito, de informar vocês e de receber também as informações que vocês acham que tem que estar nas nossas redes, porque não pode ser uma coisa só que a gente diga o que é importante. Vocês têm que trazer para a gente o que vocês acham que é importante, que tem que estar nos nossos portais. Aí o Wallace vai falar um pouquinho... Aí o Wallace vai falar um pouquinho sobre o Fala Sejus MIG, DTV, e também a importância de vocês se comunicarem com a gente de volta. É até difícil falar, porque as meninas já fizeram falas tão ricas, né, que trouxeram, acho que, o essencial do que a gente está tentando defender aqui. Eu queria encerrar só fazendo uma observação que eu acho que é muito importante para nós que estamos trabalhando com a tarefa da comunicação, mas, sobretudo, para vocês, né, que são servidores, delegados, para a atuação de vocês como sindicalizados do Sejus MIG. Algo que a Carla até já começou a trazer é que, bom, a gente tem uma equipe, um corpo profissional, né, que, numa decisão acertada da diretoria, na última gestão e na atual, ampliou, né, partiu da situação de um exército de uma mulher só, e hoje somos 4, mais Pablo e Chileno, que estão sempre aí presentes com a gente. E a gente teve, então, uma ampliação, uma estruturação, está se equipando, está se qualificando cada vez mais para fazer uma comunicação cada vez mais profissional e melhor. Isso é muito importante, mas isso é apenas uma dimensão da nossa comunicação. Existe uma outra dimensão ainda mais importante, que vai para além do nosso trabalho profissional, que é o fato de que a comunicação é um direito humano de todo mundo. Todo mundo que está aqui tem o direito a falar e ser ouvido. E todo mundo que está aqui é potencialmente um comunicador, uma comunicadora. Essa é uma dimensão muito importante. Podem não ser como a gente, que passa boa parte do nosso dia trabalhando com isso. Enquanto eu estou lá fazendo podcast, a gente está fazendo matérias, vocês estão fazendo outras coisas, evidentemente, né? Então, a gente se concentra mais nesse tipo de tarefa, se aprofunda, se desenvolve mais, especializa. Mas vocês não deixam, por isso, de ser comunicadores e comunicadoras. Isso não deixa de ser um direito. Quando a gente, por exemplo, vai falar da minha experiência pessoal, vou fazer o podcast, né? E aí eu vou lá e entrevisto, por exemplo, as pessoas que fizeram a luta para ressuscitar o concurso regido pelo edital número 1 de 2017. Estou vendo ali até 2 meninas com quem eu conversei. Ou quando a gente conversa com uma trabalhadora que sofreu assédio moral no local de trabalho. Ou com um trabalhador que está sentindo lá no próprio bolso a defasagem salarial, né, a demora na reposição das perdas salariais, a gente está se deparando com uma realidade que precisa ser ouvida. Então, a primeira coisa que a gente pensa, que a gente sente, olha, essa experiência de luta, essa vivência, essa pessoa tem que ser ouvida, as pessoas têm que saber o que ela pensa, o que ela tem a dizer. Então, quando o sindicato cria as suas ferramentas de comunicação, estrutura sua comunicação profissional, o que ele está tentando fazer é contribuir para a garantia desse direito, que é um direito de todos vocês. Que é um direito que, na maior parte do tempo, é negado no nosso país. Vocês vejam só, por exemplo, os debates em torno das grandes reformas neoliberais. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, PEC 32, regime de recuperação fiscal. Se você pegar a cobertura dada pela maior parte dos grandes meios de comunicação, por aqueles meios de comunicação que a gente chama de mídia comercial, de mídia empresarial, de mídia tradicional,
alguns vão até falar de mídia burguesa, é um massacre. A voz do servidor não aparece ali. É só aquele velho discurso de que o serviço público é ruim, o privado é superior, o servidor público não é produtivo, aquelas mentiras. E quando que você vê o servidor público comparecer para poder dizer da sua versão? Ora bolas, nós temos 12 milhões de servidores públicos no país. Como assim? Quer dizer que a voz daquela meia dúzia de gente interessada na aprovação da PEC 32 tem um peso maior do que a voz de 12 milhões de servidores públicos que estão botando aí o judiciário, o SUS, o SUAS, o serviço público de um modo geral para funcionar? Então, é um direito que está sendo negado. E a nossa comunicação é uma forma de tentar contribuir para garantir esse direito, né? E aí é importante que você, que é delegado, delegada, você se veja, então, como uma comunicadora, um comunicador popular do sindicato. O nosso trabalho é muito insuficiente se ele não for acompanhado desse esforço, desse trabalho que muitos de vocês já fazem lá na comarca, de comunicar, de levar para frente. Certo? Então, você que é delegado e delegada, você tem que pegar, como a Carla falou aqui, né, essa comunicação sindical e se apoderar dela, de várias maneiras. Uma delas é pautando a gente. É dizendo assim, olha, como vocês já fazem no podcast, a gente quer que fale sobre isso, a gente quer que fale sobre o concurso. A gente vai lá e faz um podcast sobre o concurso. A gente quer que fale sobre o teletrabalho, então a gente vai lá, se organiza, entrevista, ouve servidores, ouve especialistas, ouve diretores, ouve parlamentares para poder falar sobre o teletrabalho. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é pegar as ferramentas do sindicato e usá-las naquilo que a Maíra falou, que é como ferramentas de informação, de formação. E aí eu fecho dando uma dica, que é o jornal que a gente vai pegar hoje, né? Nós produzimos aí com muito carinho um jornal para vocês, que ele está mais simples, mais leve, é menos informação, mas com o objetivo de tentar chamar mais a atenção das pessoas que estão, que vão ler, vão receber esse jornal. Então é importante que vocês levem esse jornal para frente e o usem como ferramenta e como arma de guerra também. A gente está indo para os nossos locais de trabalho para poder combater a desinformação, o preconceito contra o serviço público, a desunião, né? Muitas vezes, por que a categoria não está tão unida? Às vezes as pessoas falam isso com a gente, né? Então, como é que a gente faz para poder combater a fragmentação, a desunião? Então, o jornal é apenas mais uma dessas ferramentas. É aquela coisa, né? Cada ferramenta tem a sua finalidade. Eu não vou conseguir bater um martelo com uma chave de fenda, né? Bater um prego com uma chave de fenda. Eu não vou conseguir... Enfim, cada ferramenta se presta a alguma finalidade. Muita gente acha que o jornal impresso ele acabou, que ele já não tem mais utilidade. Mas eu diria que o jornal impresso ainda é uma ferramenta muito importante, porque muita gente ainda gosta de ler o impresso, e o impresso ele te desafia a ir até as pessoas, a se preparar e a conversar com elas. Ele pode ser, inclusive, uma ferramenta de formação. Vão marcar uma rodinha aqui de conversa, vão falar sobre o regime de recuperação fiscal. Tem tanta gente que tem dúvidas, né? O podcast é outra, né? O podcast, o programa de rádio, ele te permite fazer uma outra atividade manual e, ao mesmo tempo, ouvir. Enfim, cada uma dessas ferramentas tem uma particularidade. Então, assim, um para casa, né, Eduardo? Pegando a brincadeira do Eduardo de hoje cedo, tentar se apropriar desses jornais e usá-los como essas ferramentas da luta sindical nos locais onde vocês estão, com as pessoas que vocês conhecem, que conhecem vocês e que, portanto, vocês têm muito mais legitimidade e força para poder falar com elas do que a gente, né? Isso é muito importante. No mais, agradecer a essa imensa categoria dos servidores do TJMG e ao Sejusmig pela confiança depositada na gente para a gente poder estar trabalhando aqui com vocês. Valeu. Já que eu gosto de falar muito, né, Carol? Tem os últimos recados aqui. Pessoal, recados da comunicação. Primeiro, nós temos uma lista de transmissão, que a Carla falou. Hoje nós temos 24 listas de transmissão, com 250 servidores em cada, que eu fiz a continha aqui na calculadora, que eu sou péssimo, dá 6.000. Então, nós temos 6.000 servidores e servidoras nas nossas listas de transmissão. Somos 11.516 filiados. Então, tem muita gente que ainda não está nas listas. Papel e caneta na mão. Se você não está na lista de transmissão e quer entrar, salve esse número de telefone que eu vou passar nos seus contatos,
Tá? Aí manda um zapzinho, olá, eu quero fazer parte da lista de transmissão. O número, DDD, o telefone o DDD é 31 99778 3411. DDD 31 99778 3411. No grupo do Encontro de Delegados eu mandei o contato da comunicação Sejusmig, salva nos contatos, manda um zapzinho, que a partir de então vocês vão receber em primeira mão notícia sempre que possível, em tempo real, sobre as nossas atividades. Lá fora tem um banner, nesse banner tem os QR Codes das nossas redes sociais. Junto com o jornal, tem uma carta aos delegados, é um recadinho especial da comunicação para os delegados. Então, peguem os jornais lá, com a cartinha e leiam a cartinha. E, dá um spoiler aqui, para o ano que vem, a comunicação pretende lançar o projeto TV Sejusmig. Em breve, mais detalhes. Muito obrigado de coração à equipe da comunicação. É com você, Pablo. Agora nós saímos do Minuto da Comunicação e vamos para o Minuto dos Sindicatos.